Bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes, sou terapeuta pastoral e quero convidar você hoje para, de uma forma muito simples, muito singela, conversar um pouquinho sobre cúmplice. Você já se parou para fazer essa pergunta se você é cúmplice, se você já foi cúmplice de alguém? Estou aqui, em carne e osso, tomando meu café. Espero realmente que você esteja bem à vontade, para que a gente possa desenvolver o nosso assunto, né? Bom, eu não estou falando aqui de cúmplice, né? Como se fosse de um direito penal, tá? A ideia de cumplicidade aqui, de ser cúmplice de alguém, é alguém que colabora com o outro na realização, né, de alguma coisa, entende? Então, se eu sou colaborador de alguém, né, na realização daquele projeto, então eu posso dizer que eu sou cúmplice dele. Mas em que relação eu estou falando isso? Em que sentido eu estou promovendo esse assunto? Eu quero falar hoje especificamente no relacionamento matrimonial. Isso mesmo. Homem e mulher, casamento, né? Então eu convido você com essa ideia, né? De ser cúmplices, né? De ser cúmplice do seu cônjuge, né? De ser amigo íntimo. Essa é a ideia. Traz essa esfera de entendimento, certo? Existe uma frase que nós não conhecemos o autor, tá? Mas essa frase diz o seguinte: casar é fácil, permanecer casado é que é mais difícil, né? Não sei se você concorda com essa frase. Eu concordo. Eu concordo pelo seguinte, de que nós não conhecemos uma pessoa inteiramente em alguns meses ou anos de namoro. E nós levamos talvez uma vida inteira para conhecer uma pessoa. Então, nós levamos para o nosso casamento toda uma carga de história, de criação, né, de vocabulário, de jeito de comunicação. E fora que nós somos pessoas individuais. Então, eu tenho uma história, minha esposa tem uma história, e agora dois seres bem diferentes talvez estejam dividindo o mesmo teto. Como conciliar isso? Por isso eu acredito nessa frase. Por isso eu digo que sim, casar é fácil. Permanecer casado é um pouco mais difícil. Mas existe saída, existe aprendizagem para que eu e você possamos tornar o processo agradável, tá? Bom, talvez a gente não tenha entendido ainda o poder de ser cúmplice do nosso cônjuge, de sermos amigos íntimos, ahm, porque nós não aprendemos, ou não identificamos, ou não conseguimos ver que o nosso cônjuge não é o nosso inimigo. Nós não somos rivais, entende? Muito pelo contrário, eu estou chamando a atenção para que sejamos cúmplices, amigos íntimos. Só que essa tarefa se torna difícil se eu ver o meu cônjuge como um rival, como um inimigo, que de fato o meu cônjuge não é. Entende? Faz sentido isso para você? Bom, nessas palavras podem até parecer um pouco sem sentido, porque eu acredito e eu creio que você também acredita que mesmo estando casado há pouco tempo, há meses, as pessoas já percebem o quão desafiador é permanecer casado, né? E mais ainda, não só permanecer casado e ser feliz, entende? Bom, por isso, como desenvolver e manter uma ligação íntima e saudável com o seu cônjuge, Ahn, a fim de que sejam aliados, cúmplices, amigos íntimos, né? Bom, intimidade não é algo simplesmente físico, tá? Serem íntimos é algo a ser desenvolvido também na área emocional, financeira, intelectual, espiritual. Bom, uma boa definição de intimidade é a seguinte: pensa numa corrente. A corrente ela é formada por elos, certo? Então, cada elo desse aí, a gente pode dizer que tem um nome. Por exemplo,
cuidado mútuo, responsabilidade, troca não ofensiva e não defensiva de informações sobre os acontecimentos significativos da vida, tá? O que eu quero dizer com isso? É que a gente pode comparar essa intimidade, a construção dessa intimidade com o nosso cônjuge, uh, como sendo cada elo colocado nessa corrente, né? É o elo do cuidado mútuo, é o elo da responsabilidade, e aí vai se formando intimidade, né? E aí vai se formando intimidade física, emocional, espiritual, intelectual também, né? E até financeira, tá? As pessoas que se dispõem ao casamento, elas devem desenvolver cumplicidade, né? Veja bem, a gente não nasce com isso, então a gente precisa desenvolver isso, né? Ou seja, cônjuges que são amigos íntimos nas esferas emocionais, financeiras, espirituais e tal, além, é claro, do físico, né? São pessoas que desenvolvem companheirismo e aprendem a se apoiar, ou melhor, apoiar um ao outro quando enfrentam os desafios da vida. Por isso cumplicidade. Por isso ser cúmplice do meu esposo, da minha esposa, do cônjuge, na verdade, né? Bom, ser cúmplice. Ajudar o meu cônjuge a realizar uma tarefa. Que tarefa é essa que eu devo ser cúmplice dele do meu cônjuge e o meu cônjuge deve ser cúmplice de mim? A realização do casamento. Não só a cerimônia em si, mas a sua manutenção. Entende? E isso é um desafio para a vida toda, né? Nós seres humanos nós temos por natureza e uma natureza pecaminosa desenvolve na gente egocentrismo e insatisfação. Então, em outras palavras, eu, Diego, né, sou por natureza pecaminosa egocêntrico, insatisfeito. E onde é que eu vou demonstrar isso? Em todos os meus relacionamentos, inclusive dentro de casa, inclusive nos relacionamentos com o meu cônjuge, né, com a minha esposa, certo? Em contrapartida, a minha esposa, por ser humana, né, ela também, por natureza pecaminosa, vai ser egocêntrica, vai ser insatisfeita. E onde é que ela vai demonstrar isso? Também no relacionamento comigo. Imagina como coincidir as duas coisas, como fazer dar certo, né? Por isso a ideia de que eu e você precisamos sim fazer esforço, né, para desenvolver em nós a cumplicidade, ser cúmplice do nosso cônjuge. Faz sentido para vocês? Bom, não existe uma saída, tá? Marido e esposa podem se tornar cúmplice, pois todo casamento tem condições de atingir um estágio satisfatório de maturidade e realização. O que eu quero dizer com isso, tá? Que não existe uma saída a não ser essa. Se eu quero manter, né, o meu relacionamento saudável com a minha esposa, eu preciso me tornar amigo íntimo dela. Eu preciso me tornar cúmplice da minha esposa. Tá? Todos nós temos o poder de escolha nas mãos. Tá? Podemos nos acomodar mesmo no erro, né? Convivendo com sentimentos de desprezo, isolamento, ressentimento, ou podemos escolher lutar para ter um relacionamento feliz. O que é ter um relacionamento feliz, Diego? É poder desfrutar do casamento e não apenas suportar o casamento. Tem muita diferença. Tem muita diferença nessa ideia, né? A gente precisa lembrar sempre, nunca esquecer, que casamento feliz é esforço de dois. Quem são os dois? Marido e esposa, certo? Os cônjuges devem se tornar aliados íntimos e não inimigos ferrenhos. Entende? A ideia é que eu e minha esposa estamos no mesmo time, né? Não é, nós não jogamos um contra o outro, né? Tem gente que fala, traz a ideia, né, a comparação de que eu não estou jogando tênis com a minha esposa, né?
A ideia do tênis é que quando eu jogo a bolinha, eu jogo para ela não pegar, né? Mas eu estou jogando frescobol com a minha esposa. Então, toda vez que eu jogo a bolinha, eu jogo numa condição onde ela possa pegar a bolinha e jogar para mim de volta, na condição que eu possa pegar. Enquanto mais tempo nós trocarmos uh, a bolinha um para o outro, melhor para nós, entende? No tênis é diferente. A minha intenção é fazer com que ela não pegue a bolinha. No frescobol, a minha intenção é fazer com que ela pegue a bolinha, entende? Então, nós somos. Os cônjuges precisam ser aliados, não inimigos. Como de fato, os cônjuges não são rivais, né? Trabalham no mesmo time, né? Então, nós precisamos aprender a fazer isso. Nós não nascemos assim, ou melhor, nós nascemos e quando crescemos, crescemos com a base da mãe e do pai, não de um relacionamento, né? Quando eu caso, então eu assumo um novo papel, uma nova ideia. E eu não sei fazer, eu preciso aprender, né? E aprender isso é que é o desafio, certo? Então, para nos tornarmos amigos íntimos, devemos escolher nos conectar, tá? Nos conectar com quem? Nos conectar com Deus todos os dias. Por que com Deus, Diego? Porque o casamento, gente, foi ideia dele. Foi ideia do próprio Deus. Onde você encontra a ideia do casamento, né? Descrito na Bíblia. Então, a ideia foi dele, né? Então, mesmo que aos nossos olhos seja difícil alguma coisa, existe a promessa ao que crê. É o mesmo que está escrito em Mateus 19, 26, tá? Gênesis, por exemplo, no capítulo 2, versículo 25, diz que diz que homem e mulher viviam nus, tá? Isso não se trata apenas de corpos despidos, muito pelo contrário, mostra uma transparência entre homem e mulher e na sua intimidade emocional, espiritual, né? Um, é o que eles tinham essa transparência. Sendo assim, então, ser cúmplice de seu cônjuge é estar conectado a ele na área física, emocional e espiritual. E agindo assim, não se envergonham de se mostrar quem realmente são. Entende? Eu não lembro quem é que disse, mas eu acho uma frase muito interessante. Que eu, Diego, sou o sepulcro dos defeitos da minha esposa. E a minha esposa é o sepulcro dos meus defeitos. Entende? Então, essa cumplicidade. Então, eu e ela, eu e minha esposa, nós temos que nos tornarmos amigos íntimos, né? Temos uma intimidade emocional na área uma intimidade, né? Na área emocional, na área espiritual, na área física, para que nós possamos construir um relacionamento onde a gente possa desfrutar do casamento. E acredite, isso vai fazer toda a diferença para os nossos filhos. Eles vão ser os primeiros a notarem esse empenho, entende? Vamos lá. Quando existe essa cumplicidade, então, ou quando existe essa transparência, tá? Os cônjuges então não tem nada a esconder. O que acontece quando existe transparência, quando a gente não precisa esconder nada? O que surge aí? O que nasce? Confiança, lógico, né? E todo mundo quer confiar, né? Todo mundo tem o desejo de confiar. Não só de confiar, mas de ser confiável, né? Então, opa, a pessoa confia em mim, é difícil viver porque ela não confia, ou é difícil viver porque ele não confia, né? Então, confiança, ela é fruto, né? Dessa intimidade emocional, dessa intimidade espiritual, dessa intimidade física, né? Nessa ideia de transparência, onde a gente não tem o que esconder, né? Onde a gente não tem nada o que esconder, né? A instrução bíblica, por exemplo, de Mateus 19:6, de 1 Coríntios 7:2, vai trazer a ideia que apesar do homem e a mulher serem pessoas distintas, com as suas próprias individualidades, né, com seus próprios gostos e desgostos, quando um se machuca, o outro também vai se ferir, né? Quando um fica feliz, o outro também se alegra,
né? Porque escolheram se tornar aliados, amigos íntimos, isso acontece, tá? Em outras palavras, a gente precisa, eu e a minha esposa, nós precisamos entender a dinâmica de que quando um perde, os dois perdem. Mas quando um ganha, os dois ganham, entendeu? Então, se eu jogo a bolinha para minha esposa perder, quem é que vai perder também? Eu, entende? Faz sentido para você isso? É nessa ideia, entendeu? É nesse sentido. Bom, de acordo com algumas pesquisas, sabemos que existem obstáculos, né, a serem vencidos para que marido e esposo se unam. Podemos destacar três obstáculos, tá? Uh, Muros emocionais, né, medo da rejeição, o egoísmo, né, e falta de conhecimento, tá? Por causa das experiências então que tivemos enquanto crescíamos, né, temos a tendência de nos proteger, criar esses muros de proteção. E temos, por quê? Porque a gente teme ser rejeitado. Entenda, sempre que somos confrontados com uma opinião diferente da nossa, gera esse sentimento, entende? Então, como é que eu vou lidar com isso, tá? Vai acontecer e acontece no nosso lar, na nossa casa, né? Opiniões diferentes, né? Só que isso é um sinal de insegurança emocional, né? Infelizmente, isso é bem comum, esse tipo de comportamento é bastante comum dentro do casamento, tá? Então, a gente cria esses muros, a gente nos protege, né? Porque não queremos ser rejeitados. E a gente se sente rejeitado quando alguém cria uma opinião diferente da nossa, né? Veja que coisa maluca isso, né? Veja o quão egoísta, o quão egocêntricos nós somos, né? Insatisfeitos. Então, como é que a gente faz, sabe? Como é que lida com isso, né? Então, se isso é um sinal de segurança emocional, eu preciso buscar segurança emocional. Nós temos um vídeo sobre segurança aí, né? Então, se você quiser dar uma olhadinha depois, tá? Uh, Além disso, né, dessas coisas todas, em virtude de sermos egocêntricos, queremos sempre que as coisas sejam feitas exatamente da maneira que nós dissemos, né? E isso dificulta muito o nosso relacionamento. E adivinha, isso é um sinal de imaturidade. Então, a ideia de ser maduro, de ser crescido, experiente, passa também pela questão de eu combater o meu ego, né? De eu transformar o meu ego. Agora não é só eu, agora é nós. Eu não posso casar e esperar ter uma vida de solteiro, por exemplo. É essa a ideia. Faz sentido isso? Bom, finalmente, nos falta o conhecimento necessário para manter uma relação saudável, né? Veja bem, nós nascemos, nós crescemos e não sabemos nos comunicar direito, né? Não sabemos administrar conflitos, não sabemos como criar intimidade emocional, física e espiritual em nossos relacionamentos. Para superar essas barreiras no casamento, se torna necessário conhecer alguns princípios básicos, tá? Conhecendo esses princípios básicos, fica mais fácil os cônjuges se tornarem amigos íntimos, cúmplices, tá? Uma delas é unidade, né? Ou seja, isso é, a experiência de serem uma só carne, né? União emocional, espiritual e física, tá? Um segundo princípio, a permanência, tá? Ou seja, compromisso de permanecer, né? Compromisso de permanecer. Se nós estamos falando para o casamento, então é o compromisso de permanecer casados, né? No que depender de você, escolha proteger e lutar em favor do seu relacionamento, em favor do seu casamento, tá? Um outro princípio muito bacana é o princípio da abertura. Então, é o princípio da unidade, o princípio da permanência e agora o princípio da abertura. Isso é, a transparência com seu cônjuge. Então, ser aberto, ser capaz de se deixar ser lido pelo seu cônjuge, né? Criar um ambiente de intimidade emocional onde exista segurança, cuidado, onde o marido e esposa entendam com clareza que não são, ou melhor, entendam com clareza que são de um mesmo time e não tem nada a esconder um do outro,
entende? Em outras palavras, facilitar a vida do seu cônjuge. Fale do jeito que ele entenda, né? E se esforce em entender quando o seu cônjuge fala, tá? Então seja aberto. Se torne cúmplice de seu cônjuge. Serem amigos íntimos é decidir ser paciente, ser bondoso um com o outro, se protegendo mutuamente. Ser aliados íntimos é uma mentalidade cultivada dia após dia. Isso não vem no estalar de dedos, isso não é mágica. Então é um cultivo todos os dias, para que o casamento proporcione cada vez mais felicidade, realização e contentamento. 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Então, a Bíblia traz essas instruções para que eu e você possamos desfrutar melhor do nosso casamento. Espero, realmente, poder ter sido claro para que eu e você possamos crescer, não somente em entendimento, mas na graça de Deus, né? Conhecendo esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso que se dispõe a nos ajudar sempre. Fica na paz do Senhor. Espero ter realmente ter contribuído para o teu entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Fica na paz de Cristo. Se você quer contato, se você tem alguma dúvida, entre em contato, né? diego.gomes, com 2 S, @yahoo.com.br. Esse é o meu e-mail, meu canal, onde eu e você podemos nos comunicar, tá? Tem alguma dúvida? Manda um e-mail para mim, nós podemos conversar, certo? Deus abençoe você, fica na paz de Cristo, em nome de Jesus. Um abraço.